Fala, galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Não Tem Esse Canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, é apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje, eu tava pensando sobre minorias e tudo mais, mas antes de eu falar sobre o vídeo, antes de eu falar sobre o vídeo, nada a ver, antes de eu falar sobre o tema do vídeo, melhor assim, né? Já deixo bem claro, eu não sei o que se passa na cabeça de alguma pessoa que é preconceituosa, seja lá qual preconceito que aquela pessoa tenha. Você sabe o que passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa? Bom, se você sabe o que passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa, tem uma triste notícia para te dizer. Você é uma pessoa preconceituosa, porque só uma pessoa preconceituosa sabe o que passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa. Eu não consigo nem imaginar, porque para você ter preconceito, seja lá com o que for, tem que ter uma mente muito fechada, uma mente muito pequena, tem que ter um medo absurdo do mundo, da vida, um medo daquilo que você considera como certo, como verdadeiro, não seja tão verdadeiro, não seja tão certo assim. Tem que haver algum trauma muito profundo em relação à pessoa que tem aquela característica. Por exemplo, um exemplo bem banal que acontece muito também. Um cara branco que perde a namorada, perde a esposa para um cara negro. Ele se torna racista. Ou assim, não totalmente racista, mas com um certo preconceito contra pessoas negras. Isso é uma das coisas que acontece. Isso daí é um fato. Se você for perguntar para vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc e tal, se você for observar o comportamento das pessoas, conhecendo a história das pessoas, e pessoas que eu digo são as pessoas próximas, pessoas do seu trabalho, do seu convívio, pessoas com quem você foi criado desde cedo, pessoas que estão na sua sala de aula, etc e tal. E daí por diante. Mas esse é só um dos preconceitos, né? Porque a gente sabe, existem milhões de preconceitos. E isso daí me faz pensar, me fez pensar sobre essa questão de minorias. Afinal, o que é minoria? Ainda existe minoria hoje em dia, 2019, século 21? Vamos parar de ser hipócritas e pensar um pouco nisso. Por quê? Falei hipócrita errado pra caralho, mas tudo bem. Mas qual que é a questão? Vou falar primeiro de mim. Se eu pertenço a mais de uma minoria, será que eu ainda sou minoria? Porque, por exemplo, eu sou careca, eu sou gordo. Isso são duas minorias. Eu sou feio, isso é uma terceira minoria. Eu sou profissional de educação física, isso é uma quarta minoria. Então, tipo, eu pertenço a quatro minorias diferentes. Será que eu pertenço mesmo a alguma minoria? Fica aí a questão, né? E tipo, se eu fosse cego, pertenceria a uma quinta minoria. Ou se eu fosse surdo, mudo, etc, enfim. Então, assim, existe mesmo minoria? Será que isso daí não é uma questão de você querer impor as suas vontades, querer impor o seu gosto? Querer receber recompensa porque você sofreu. Você teve uma vida difícil, passou por problemas, passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, por alguns problemas, e você quer receber recompensa por causa disso. Todo mundo, todas as outras pessoas têm que te respeitar porque você sofreu, como se ninguém mais sofresse. Como se você tendo certas características e pertencendo a alguma classe de pessoas ou subclasses de pessoas, você tivesse privilégios. Por exemplo, uma pessoa rica. Quem é rico, quem tem, independente de ser famoso ou não, mas quem tem grana mesmo, quem é rico mesmo, aí não pode reclamar de nada, aí não pode sofrer, não tem sentimento. É tudo cuzão, é tudo bosta. É tudo culpado, eles são culpados por existir a pobreza, por existir a violência, porque eles são ricos. E eles são ricos e por algum motivo são, sei lá, egoístas e não querem compartilhar o dinheiro, as coisas que eles têm. E aí eles são culpados pela pobreza dos outros. Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. E aí, tipo, só porque a pessoa não pertence a uma minoria que foi perseguida durante a história, ela já é com 90% de chance de ser opressora, de ser preconceituosa. Só porque ela não pertence a uma minoria que foi perseguida, ela é preconceituosa. Só porque ela pertence a uma outra minoria,
ela não tem sentimentos, ela não sofre, não tem os desejos, não tem os medos, não tem as alegrias, não tem as tristezas, igual todo mundo, igual todo ser humano. Então assim, tá na hora de querer parar, passou da hora de ter preconceito contra qualquer pessoa, por causa de qualquer característica que essa pessoa tenha, por causa de qualquer minoria que ela participe, e passou da hora também de usar a minoria, a característica que te torna parte, membro de uma minoria qualquer, como carteira de trabalho, para dizer que não deu emprego porque o meu cabelo é desse jeito, não deu emprego porque meu corpo é desse jeito, não deu emprego porque eu torço para tal time de futebol, não deu emprego porque eu sou de tal religião, não deu emprego porque, porra, isso daí não existe. Quem contrata, a pessoa que montou uma empresa, seja ela uma pequena empresa ou uma gigante empresa, e pequena empresa que anda do Zé da esquina, o mercadinho que existe aí, o mercadinho de fulano, que existe aí em todas as cidades pequenas do país, vários mercadinhos, pequenas lojinhas, e quitandas e tudo mais, tudo é empresa. Assim como as grandes montadoras multinacionais. A diferença é que os donos, né, cada um toca a sua empresa à sua maneira. E empresa que tem vários donos, tem muitos sócios, conjunto de ideias aí, e eles votam e decidem qual é a melhor ideia para a empresa. E quando você monta uma empresa, você tem que pagar imposto pra caralho para montar essa empresa. E você tem que pagar imposto pra caralho para manter essa empresa funcionando. E na hora de contratar, você tem que ser livre para poder contratar o funcionário que você quer contratar pelos critérios que você escolhe, porque você é o dono da empresa. Você está pagando para ter aquela empresa, para manter a empresa funcionando, e você que vai pagar o salário do funcionário. Então você tem que ser livre para escolher o funcionário que você quer pelos critérios que você quer, pelo perfil de funcionário que você quer ter na sua empresa. Porque a sua empresa atende a um perfil de pessoas, a um grupo de pessoas que você já pensou nesse grupo de pessoas quando montou a sua empresa, que é o seu público-alvo. Então tá na hora de parar dessa hipocrisia que acontece no país, de ficar acusando os outros de ser alguma coisa que os outros não são, só para que sua vontade seja feita, só para que seu gosto seja feito, só para que o mundo seja do jeito que você quer que seja. E isso vale para os políticos também, porque se a gente parar para pensar, os políticos são uma minoria, porque somos 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Desses 200 milhões de habitantes, de acordo com o último censo, arredondando, né, não dá para contar certinho quantos milhões de pessoas existem no país, porque aquele negócio, a cada dia, a cada hora, quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem, quantas pessoas mudam de país. Então, assim, no arredondado, né, de acordo com o último censo, 200 milhões de brasileiros que nós somos. Desses 200 milhões, quantos são políticos? Talvez, sei lá, uns 10 mil desses 200 milhões são políticos, mais ou menos? É uma minoria. Como que essa minoria pode fazer as regras e as leis de acordo com os conceitos próprios deles, de acordo com as ideologias dos partidos deles, para agradar os empresários que bancam a campanha deles, para agradar os donos dos partidos, os sócios dos partidos, os caras que mandam no partido mesmo, os caras que decidem quem vai ser o candidato do partido, quanto de salário que cada funcionário que trabalha para aquele partido vai ganhar, quem vai ser contratado para cada função daquele partido, as parcerias que aquele partido vai fazer com políticos de outros partidos, a galera que realmente manda, esses que ganham, esses aí que montam as regras e as leis da sociedade de acordo com os próprios conceitos deles. E eles falam que representam a voz do povo, sendo que não representam a voz do povo porra nenhuma. Eles estão preocupados em manter o povo trabalhando, ralando, se matando de trabalhar, sem tempo para pensar, sem tempo para curtir a vida, sem tempo para fazer outras coisas, só pensando em trabalhar para manter o sistema como está, para manter eles no poder, porque todos nós precisamos de ter alguém para nos guiar. Nós não podemos nos autogovernar, nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não somos independentes, não somos adultos, maduros e responsáveis. Precisamos de outros lá em cima no poder, nos guiando, dizendo para qual Deus rezar, como rezar, de que forma rezar, o que Deus disse que a gente pode fazer, o que Deus disse que a gente não pode fazer, o que Deus disse que a gente tem que fazer para poder ser salvo, como seremos salvos, as regras da sociedade que a gente tem que viver, como podemos viver, o que pode fazer, o que você pode comprar, o que você não pode comprar, o que você pode consumir, o que você não pode consumir, o que você pode comercializar, o que você não pode comercializar,
Por exemplo, você não pode simplesmente pegar e plantar uma macieira, uma horta com várias frutas, verduras e legumes, pegar essas frutas, legumes e verduras que você plantou na sua horta, no seu quintal, colocar lá na garagem e colocar para vender no preço que você acha que vale, totalmente orgânico, sem agrotóxicos e tudo mais. Você não pode ganhar seu dinheiro honesto assim, tranquilo, dinheiro com seu próprio trabalho, você mesmo plantou, cuidou da colheita, colheu, colocou lá na garagem para vender. E para fazer tudo isso, sabe o que você tem que fazer? Pagar imposto para o governo. Porque se você não pagar imposto para o governo, você está sendo ilegal. Você está fazendo exercício ilegal da profissão de comerciante. Então, assim, você não pode ganhar seu dinheiro honesto sem dar uma taxinha para o governo. Isso sem contar que quando você comprou a sua terra, sua casa, seu quintal, você já pagou imposto no governo. Se você construiu a sua casa, você pagou imposto quando comprou o terreno, pagou imposto no material de construção, pagou imposto na empreiteira, nos pedreiros, etc e tal. E paga imposto, além de pagar para poder ter água e pagar para poder ter luz, paga imposto para ter água, paga imposto para ter luz. Não pode escolher qual empresa vai te fornecer água, qual empresa vai te fornecer luz, porque já são as empresas oficiais do governo que te fornecem água e luz, porque esses donos dessas empresas que fornecem água e luz são os caras que bancaram a campanha dos políticos, que fizeram as leis, que colocam, que deu a liminar para aquelas empresas serem as únicas empresas a fornecerem água e luz. Então, assim, você paga para tudo, para fazer tudo, para trabalhar, você paga para o governo, igual era no Império Romano. O Império Romano, se você for pegar a história e ver como era a história, tinha o imperador, tinha o Senado, que era formado pela elite de Roma, a galera que tinha dinheiro em Roma, as famílias que tinham grana em Roma, no caso só os pais de família, né, porque as mulheres na época não davam opinião, nem os filhos, e era formado pela igreja. Só que o que acontecia? Você tinha que louvar ao imperador como se ele fosse um semideus, como se ele fosse um representante de Deus. E tinha que receber as ordens e obedecer todas as ordens que o imperador dava. Se você é marceneiro, por exemplo, o imperador manda você construir uma mesa, você tem que construir uma mesa para pôr lá no palácio do imperador, na casa do imperador, onde ele quiser. E você não vai receber por esse trabalho, só vai receber por esse trabalho se o imperador gostar do trabalho e quiser fazer a bondade de te pagar um pouquinho, te dar alguns trocados como recompensa por ter feito esse trabalho para ele. E mesmo assim você ainda vai ter que pagar o imposto para o imperador para continuar trabalhando. Você tem que pagar o imposto para o imperador para continuar morando ali nos muros do império, para que o exército do imperador proteja a sua casa, a sua cidade, contra os invasores bárbaros e selvagens de outros povos. Então era assim, e você podia louvar para vários deuses, você podia até criar depois o Concílio de Nicéia, né, no imperador Constantino, quando ele criou o Concílio de Nicéia, até nessa época, porque ele unificou e todo mundo passou a ter que louvar apenas a um deus. Mas antes podia louvar vários deuses. Deus da colheita, Deus do sexo, Deus do amor, Deus do sol, Deus da noite, Deus de tudo. Tinha vários deuses, você podia louvar quantos deuses você quisesse. Mas tinha que pagar imposto para o imperador. E então assim, você trabalhava, vivia naquela terra dentro do domínio do império, pagava imposto para o imperador. E se o imperador mandando, você tinha que fazer o trabalho que o imperador mandasse e ponto final. É mais ou menos o que acontece hoje em dia ainda. Então, tá aí o vídeo, já ficou maior do que eu queria. Vou encerrar por aqui. Como eu disse no começo, aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. Então, paz pra todos, fui.